Parar para Vender é um espaço onde recebemos convidados de várias áreas, analisamos vários temas com o objetivo de estabelecermos um plano de ação. Se por um lado temos vendedores que defendem a típica expressão mais vale feito que perfeito, por outro lado há profissionais que recolhem e analisam bastantes dados antes de tomarem uma decisão. Proponho que reserve 1 hora para pensar sobre a nossa atividade, métodos de prospecção, identificação de necessidades, fecho, acompanhamento de clientes e estabelecimento de parcerias. Contamos convosco. Como é que eu consigo criar urgência, mas sem pressionar o cliente? Em que sentido? No proprietário, no comprador? Queres o comprador? Olha, vamos imaginar no comprador. Acho que faz sentido no comprador. O comprador, neste momento, é mais fácil. Uhum. O comprador, e a comunicação social ajuda-nos muito, e as notícias que vão saindo, realmente não é fácil encontrar um imóvel. Neste momento, há mais compradores do que imóveis. E quando o comprador minimamente se interessa por aquele imóvel e diz que vai pensar ou não tem pressa. Eu era muito, quando era consultora, e é isso que eu aconselho aos meus alunos, é ser direta, com a educação, ali com algum tato na forma de falar. Claro. Sempre direta. Olá, bem-vindos a mais um Parar para Vender. Hoje vamos falar sobre um tema extremamente central nas vendas, que são as objeções. Em qualquer processo comercial, mais cedo ou mais tarde, o cliente acaba sempre por hesitar, por questionar, por comparar, por nos pedir tempo, por simplesmente nos dizer vou ter que pensar um pouco melhor. E quando isso acontece, muitos vendedores acabam por olhar para a objeção como uma rejeição. Mas será que é mesmo assim? Muitas vezes significa o quê? Apenas significa que a venda ainda não acabou, mas pode significar que há aqui uma dúvida, uma insegurança, uma falta de clareza. Então, para nos ajudar a esclarecer este tema e obtermos aqui dicas super valiosas, nós hoje vamos receber Mónica Silva, Real Estate Trainer, que trabalha de perto com profissionais do setor imobiliário e que conhece bem o dia a dia, os desafios, as conversas difíceis entre os clientes compradores e os clientes vendedores. Bem-vinda, Mónica, tudo bom? Bem, Eduardo, obrigada pelo convite. É um gosto estar aqui contigo e com a tua audiência. Obrigada. Nada, Mónica, eu é que tenho que te agradecer porque quem tem uma agenda tão preenchida como tu tens entre Portugal, Brasil, África, encontrar aqui um espaço para o meu podcast, olha, é um enorme privilégio e eu não vou dizer sorte, mas eu vou dizer que é um privilégio ter-te aqui e obrigado exatamente pela tua disponibilidade. Olha, para quem ainda não te conhece, o que é que tu podes responder a esta dúvida que possa estar a surgir na cabeça das pessoas, que é quem é Mónica Silva e como é que surgiu esta tua ligação ao setor imobiliário? Como é que surgiu esta ligação ao setor imobiliário e também à parte daquilo que eu faço? Exatamente. Então, eu fui consultora imobiliária durante 8 anos, ligada antes de ser formadora, apenas formadora, sempre estive ligada à Remax. Portanto, eu estive 8 anos como consultora imobiliária na Remax. Ok. E, devido aos resultados que tive, o presidente da Remax, o Manuel Alvarez e o Ângelo Fradeira, que era o nosso diretor de formação, convidou-me a ser formadora oficial do Sales Training, que é um curso muito conhecido dentro do mundo da Remax. E então decidi dar essa formação, apesar de não ter sido nunca formadora, mas fui um bocadinho por intuição e depois fui ajustando e acabei por me apaixonar por essa área da formação. Boa. Consultora imobiliária, fui gestora de equipas, tive uma franquia minha, portanto aqui em Oeiras, era a Remax Gap, e isto desde 2002. E depois, então, a partir de 2007, comecei a fazer tudo isto, mas em sintonia com a parte da formação. Mas fazia as duas coisas. E a minha vida tornou-se um caos.
Eu tenho 3 filhos, estar a ter, principalmente quando tive a agência, com tanta gente que eu tinha que gerir sozinha, claro que tinha o meu staff, mas estava ali, né, todos os dias que tinha que resolver problemas, que é mesmo assim. E ao mesmo tempo andava no Brasil e mesmo por cá, ou seja, eu comecei a ter que tomar uma decisão. Ok. Difícil, porque a Remax, a minha agência, era um projeto também meu, não é? Mas a formação também. Claro. E tive que tomar uma decisão difícil e optei pela formação. Em 2019 deixei a Remax e comecei a ser formadora. Em Portugal sou formadora de todas as marcas. No Brasil sou formadora exclusiva da Remax Brasil. Tenho um contrato, mas aqui em Portugal é de todas as marcas, portanto é mais ou menos essa. Boa. E foi esse o meu percurso. Olha, nós temos aqui malta que, olha, já está aqui no LinkedIn, o Osaías Amaral Silvestre a dizer: vamos de mais aprendizado com a mentora Nota 1000. E temos aqui boa. E temos aqui também a Sara Vieira. Olha, também a cumprimentar-te, a dizer boa tarde. Obrigada. Obrigada, Sara. Está aqui a malta toda aqui a seguir-te. Portanto, também em 2023 abri a minha academia. Boa. Que tenho, dou-lhes aulas todos os meses, pelo menos uma aula por mês dou, e também temos o grupo do Telegram, e dou-lhes apoio mais próximo, e tudo aquilo que eles precisarem têm sempre ali a minha ajuda, e a academia realmente é o meu grande projeto que me faz sentir mais próxima deles, digamos assim. Boa. Claro, tem de estar a trabalhar com as agências, quem me contrata é incrível, obviamente, principalmente então quando é ao vivo, é incrível. No entanto, a academia consigo estar com eles de uma forma mais próxima. Sempre que eles falam diretamente comigo e resolvemos as questões que eles têm a resolver. Eu tento ajudá-los e realmente neste momento é o meu grande projeto. É a academia. Boa. Olha, vamos então para aquilo que nos trouxe aqui hoje, que é o quê? Nós muitas vezes temos aquela situação em que os consultores imobiliários, os vendedores, vêm ter connosco e dizem-nos: olha, o cliente apresentou-me mais uma objeção, mas assim com um ar muito pesado, como se fosse assim uma sentença de morte daquilo que foi a proposta que nós acabamos por apresentar. Aquela que é a minha percepção e aquela que é a minha ideia é muitas vezes tentar perceber o que é isto da objeção que foi apresentada. Isto porquê? Porque a ideia que eu tenho, e fruto também da experiência que eu tenho, é que nem todas as objeções são iguais. Ou seja, existem objeções que são reais, existem depois algo que não é bem uma objeção, mas é sim uma dúvida. Muitas vezes é um medo que até o próprio cliente tem. Quando nós estamos a falar em objeções no vosso setor, no setor imobiliário, na realidade de que é que muitas vezes estamos a falar? É igual. É exatamente. Uma objeção não quer dizer que o cliente não esteja interessado em dar o imóvel para o consultor angariar ou não esteja interessado em comprar. Uma objeção é uma resistência que pode a resistência ser ultrapassada. É preciso o consultor estar preparado também para perceber nas entrelinhas se é uma resistência válida, se é uma desculpa para não, ou seja, é um encadeamento de uma conversa que tem que fazer com que o consultor esteja preparado para lidar com essa objeção. Eu costumo dizer que eu prefiro, e sempre preferi, mesmo enquanto consultora, um cliente que me coloca objeções do que um cliente calado, que não me diz rigorosamente nada, que entra mudo e esse cliente é que me deixa desconfortável. Agora, as objeções, eu estando preparada para contorná-las, obviamente que eu estando com essa preparação, existe aqui uma probabilidade de as coisas acontecerem de uma forma mais fácil. Ou não. Eu costumo dizer, nós temos sempre que fazer a nossa parte. Nós temos sempre que fazer a nossa parte. Não quer dizer que vá resultar. Ou seja, o facto de eu solucionar uma objeção desta forma, estar preparada para solucioná-la desta forma, não quer dizer que vá resultar. Tenha uma maior probabilidade de resultar. É essa a questão. Aqui não há não há nada que seja 100% fiável. Não, há sempre aqui uma margem que pode não funcionar. Mas o que interessa é nós estarmos preparados para. Claro, e bem.
Sabes que eu muitas vezes sinto que, quer dizer, se eu fosse a dizer às pessoas e eu gostaria de ter sempre dias de 25 graus, céu azul e sol, as pessoas iriam pensar, "Pá, Eduardo, nós não conseguimos controlar isso." E aquilo que muitas vezes acho é que eh, quando os vendedores estão a falar naquilo que é as interações comerciais, aquilo que muitas vezes acontece tem a ver aqui com um ponto que é o quê? É as pessoas acabarem por achar que numa venda não vai haver nem objeções, nem vai haver até a própria rejeição, ok? E Porquê? parece que o cliente, quando está a colocar uma objeção, parece que está a complicar, não é? Exatamente. E eu até muitas vezes digo uma coisa que é, muitas vezes acontece as pessoas acabam por achar, ou por, vamos assim dizer, em vez de interpretarem que a objeção até é para o imóvel, para o negócio, para o preço, para a localização, ou para uma dúvida sobre o próprio imóvel, acabam por, pá, como é que é possível fazer esta pergunta? Parece que está a chamar-me de mentiroso. Ou como se fosse um ataque pessoal. Não é? Isso é o E aquilo ego do que consultor a colocar-se, né, a colocar-se ali à frente daquilo que é importante, que é o cliente ficar esclarecido. O cliente quer é ficar Uhum. esclarecido para tomar uma decisão consciente, é só isso. Às vezes a interpretação do consultor, pela insegurança que tem, por não estar bem preparado para este tipo de objeções, é que leva a que fique irritado com essa postura do cliente. Claro, claro. E aquilo que muitas vezes acontece, digo eu, é o que é? E muitas vezes os vendedores terem a dificuldade de perceber uma coisa que é: isto é uma objeção ou apenas é uma desculpa? E a pergunta que eu te faço tem a ver exatamente isto, que é: como é que um consultor pode distinguir aquilo que é verdadeiramente, olha, uma objeção verdadeira daquilo que pode ser uma desculpa? Sei lá, vou-te dar um caso. Alguém que vê um imóvel e diz assim: olha, acabamos por não avançar porque é muito caro. O porquê é muito caro pode ser porque, olha, eu até gostei, mas o meu marido é que não gosta, e então é uma desculpa que eu estou a dar em vez de dizer que o meu marido não quer. Ou pode ser porque o crédito foi chumbado pela banca. Ou, pá, olha, eu até gosto de outro imóvel noutra imobiliária, só que é mais fácil dizer-lhe que é caro e assim não me chateia a cabeça. Como é que técnicas é que o consultor pode utilizar, Mónica? Olha, o cliente tem o direito de dar as desculpas que ele entender. Certo. Esse direito. Portanto, estar a pensar, será que é desculpa, será que não é? E ficar melindrado com isso é para Uhum. o plano. É preciso entender onde é que eu posso ajudar nesse sentido. Uhum. Se ele diz que é caro, primeiro eu tenho que perceber se é mesmo caro. Porque se tu angarias um imóvel caro, então o cliente tem razão, está caro. E muitos consultores angariam imóveis bastante acima do preço de mercado. E aí realmente é um problema Certo. que o consultor tem que gerir. Uhum. Se o preço está razoavelmente dentro dos parâmetros daquilo que o mercado paga naquele momento por um imóvel semelhante, Uhum. e se o imóvel é do consultor, o consultor com certeza tem o estudo de mercado com ele. O estudo de mercado que fiz, para apresentar. Eu, pelo menos, quando era consultora, quando o imóvel que estava a um preço médio de mercado, ou seja, um preço justo, e eu estava sempre, cada vez que eu fazia uma visita, eu levava sempre essa cópia do estudo de mercado comigo. Bem. Quando o cliente comprador dizia que era caro, nunca se deve contrariar um cliente. Eu não vou dizer, não é caro. Não vou dizer isso, né? Vou dizer, eu compreendo e respeito a sua opinião, mas só para tomar uma decisão mais consciente, eu vou-lhe apresentar aqui aquilo que eu apresentei ao proprietário em relação ao mercado. E apresento de forma muito simples. Este é um estudo de mercado que eu apresentei ao proprietário. Portanto, o imóvel não está a um valor que o proprietário quer, mas sim o valor que o mercado paga. Portanto, o senhor tem o direito de fazer uma proposta e tentar o melhor preço possível. No entanto, o que eu lhe tenho a dizer é que comprar por este valor está a fazer uma compra, no mínimo, justa. Como é que é fazer? E depois do outro lado. Ok.
Sabes que eu muitas vezes aquilo que eu faço e aquilo que eu também proponho aos vendedores com quem vou trabalhando em várias empresas é quando alguém se foca apenas só com a frase é caro, a forma que nós temos muitas vezes ou que podemos utilizar para medir isto é ser assim, ok, olha, então esquecendo o preço, tendo em conta todos os outros fatores, faria o contrato comigo. E aí, eu acho que muitas vezes é quase o algodão que dá para ver se efetivamente a desculpa ou se é uma objeção. É isso, e podes fazer a pergunta dessa forma, ou de uma outra forma, mas gostou do imóvel, está enquadrado naquilo que procura, aqui é o preço, então qual é o preço que acha justo neste momento para propor para este imóvel? Se é o preço, né? Se ele gostou. Claro. E ele diz, imagina que ele diz um preço que é abaixo daquilo que o imóvel está e o imóvel até está a um preço razoável. Certo. Bem, está aqui a tentar fazer uma proposta que é impossível de ser aprovada, não é? Claro. Mas eu sempre aprendi com o meu mentor que o que interessa é irmos à mesa de negociação. Porque a partir dali tudo pode acontecer. Enquanto não houver uma proposta de um lado, nada certo. Então, eu motivo sempre para fazer uma proposta, sem dar qualquer sinal se vai ser aceite, se não, mesmo que eu saiba que vai ser aceite. Se o imóvel for meu, eu tenho essa consciência, muitas vezes, ou porque não pode, ou porque eu conheço a realidade do proprietário, mas eu não faço qualquer comentário. Eu só motivo para fazer uma proposta. E a partir dessa proposta, eu apresento ao proprietário e começamos a negociar. Ok. Lado, puxa para o outro, de forma a que o resultado final seja favorável, porque para mim um bom negócio é um bom negócio se for favorável para ambas as partes, seja o que for. Ou seja, que uma família vende um imóvel por um preço abaixo daquilo que gostaria. E pensa, mas isso então não é favorável. Imagina que o motivo pelo qual eles estão a vender o imóvel, como por exemplo aconteceu comigo com uns clientes que estavam desesperados, os dois desempregados, sem dinheiro quase para comer, eles venderam pessimamente o imóvel, mas para eles, como eles me disseram, para eles foi o melhor negócio do mundo, porque salvou-os daquela situação. Fez com que passassem o ciclo. Portanto, às vezes não é só o dinheiro, mas sim a fase em que as pessoas estão neste momento. Portanto, exatamente. Tem aqui várias nuances, todos os clientes são diferentes, as situações são diferentes, e é o traquejo, o facto do consultor estar sempre no terreno, e por isso é que eu defendo sempre que eles devem andar sempre a ver imóveis. Mas o cliente não dá o exclusivo, não interessa, vai de igual forma, fala com os clientes, tenta perceber os clientes. Isto para quem entra, né? No mercado, aprende, ganha sensibilidade comercial, começa a perceber como é que funciona esta dinâmica do mundo do imobiliário, porque se nós estamos apenas disponíveis para os clientes certos, aqueles que nos dão um exclusivo ao preço que nós queremos, é estar muito tempo parados no escritório à espera que os milagres aconteçam. Portanto, o traquejo é que depois nos vai dar este jogo de cintura para, nas situações específicas, nós conseguirmos contornar essas objeções, sim. E bem, olha, uma coisa que por vezes acontece muito ou melhor, não acontece. Uma coisa que eu sugiro que estejam atentos e que eu também, como é óbvio, faço por isso, é naquilo que é negociação, estarmos atentos àquilo que são os sinais de incongruência na comunicação. O que é que eu quero dizer com isto? Às vezes a linguagem verbal diz uma coisa e a linguagem não verbal está-nos a dizer uma coisa completamente oposta. Ou seja, a pergunta que eu te faço é: que sinais é que tu achas que nós devemos estar atentos naquilo que é negociação e a esta questão das objeções, estarmos atentos entre esta questão da linguagem verbal e da linguagem não verbal? Ouvindo. Ok. O facto de eu estar com a ativa sempre acionada, os consultores, não estou a dizer que todos, mas muitos de nós gostamos muito de conversar, gostamos de falar, somos comunicativos, né? Muitos por natureza são comunicativos, só que não há momento de falar.
Uhum. Inicial é o momento de ouvir e começar a perceber exatamente aquilo que o cliente nos está a dizer, porque às vezes nós estamos a ouvir e a pensar na resposta que vamos dar e não estamos a ouvir, a escutar, como dizem. Exatamente. E é preciso realmente escutar com verdade e colocar coisas. Não é confrontar, mas sim perguntar. Porquê é que tu estás a fazer isso, Eduardo? Mas o senhor está-me a dar essa opinião, eu posso lhe perguntar porquê, só para eu tentar entender melhor e poder ajudá-lo da melhor forma? Ou seja, é questionar-te, mas sem nunca pôr em causa aquilo que estás a dizer. Sem nunca confrontar. O cliente nunca pode ser confrontado. O cliente tem que ser entendido. Não quer dizer que eu concorde. Não quer dizer que eu concorde, mas tem que entender o lado dele e depois tem que dar uma outra perspectiva. Sempre sem pressionar. Eu sou completamente contra a pressão. Numa negociação, numa angariação, completamente contra. Os clientes não compram o imóvel porque eu estou a pressionar, não me dão a angariação porque eu estou a pressionar, não me dão nada porque eu estou a pressionar. Os clientes querem trabalhar comigo porque confiam naquilo que eu estou a dizer. Sentem que aquilo que eu estou a explicar faz todo o sentido para as necessidades deles naquele momento. E só assim é que eles vão decidir trabalhar comigo. Claro que a minha postura, o facto de eu estar verdadeiramente atenta àquilo que me estão a dizer, sem telemóveis, sem andar com o telemóvel na mão enquanto vê a casa do cliente, sem responder a mensagens, sem estar sempre a interromper o cliente, sem estar a olhar para o relógio. A partir do momento em que o cliente sente genuinamente que eu estou ali para ajudar, com interesse para ajudar, e depois sei explicar exatamente o que vou fazer para vender o imóvel dele, neste caso. Não é dizer que faço muita publicidade, é exatamente, cronologicamente, o que é que eu vou fazer. O que é que vão ser as mais-valias que ele irá ter, que não teve até agora, trabalhando comigo, escolhendo. Só assim é que o cliente vai assinar um contrato comigo. De outra forma, não. Portanto, o cliente, quando decide trabalhar com um consultor, não é só por o consultor ser simpático ou whatever, mas é pela confiança que o consultor lhe transmite. Porque às vezes tu até podes não ser uma pessoa simpática, podes nem ser assim uma pessoa muito afável, sabes? Aquelas pessoas que nós temos logo aquela conexão imediata. Exatamente. Temos um profissional que sabe estar, que sabe responder na hora certa, que sabe ouvir, que sabe argumentar, mas com delicadeza, que fala sentir que está a ser ouvido e entendido. Ele tem que sentir isso. E nunca o cliente pode achar que o consultor o que quer é ganhar dinheiro, o que quer é mais uma angariação, o que quer é fazer mais uma venda. Nunca. A transmissão que eu tenho que ter quando falo com o proprietário é, acima de tudo, está o seu interesse. O resultado para mim é consequência daquilo que eu vou defender como os seus interesses. O cliente é sempre soberano, mas ele tem que sentir isto na prática e não na teoria. Porque quando eu prometo muita coisa, mas depois não faço, eu estou a pôr em causa tudo aquilo que fiz com que ele decidisse trabalhar comigo. E por isso é que os clientes muitas vezes acham que os consultores imobiliários são uma fraude. Porque não vão de encontro à expectativa que criaram. Eu posso ser fantástica a vender-me, a vender o meu serviço, mas depois não chego nem a um terço daquilo que eu prometi. É o problema. Porque é que muita gente não quer dar a exclusividade? Porque tem medo de ficar preso. Porque existem pessoas que realmente se vendem muito bem, mas depois, na prática, já tenho a angariação feita, está assinado durante 6 meses, é meu, seja o que Deus quiser. O comprador há de aparecer. Próximo. Qual é o próximo que eu vou angariar? Em vez de se focar naquele imóvel e encontrar realmente o comprador o mais rápido possível, que é isso que o proprietário está à espera. E se não encontrar alguma coisa. Claro. Ou seja, a questão é, nós consultores, obviamente que não temos esse poder de fazer com que o comprador compre o imóvel que nós estamos a promover, né? Mas o que é que nós temos? Temos o poder de partilhar com o proprietário
tudo aquilo que estamos a fazer para que o proprietário nunca tenha legitimidade para dizer a culpa é sua, para o imóvel não estar a ser vendido. O que é que você fez? Eu nunca posso dar essa legitimidade ao proprietário. Eu tenho que fazer tudo aquilo que prometi no dia da angariação. Se possível mais, nunca menos. Basicamente é isso. Ok. Então, olha, diz-me uma coisa, vamos pegar nessa objeção, que eu creio que é bastante comum, que é não quero a exclusividade. Como é que tu achas que um consultor deve lidar com essa objeção? Primeiro entender o que é que o cliente pensa sobre a exclusividade. Não é logo confrontá-lo, mas a exclusividade é o melhor para si. Mas o senhor sabe o que é exclusividade? Entendes? Essa postura. Não. Eu entendo e só trabalharemos juntos se o senhor também assim o quiser. Mas deixe-me então falar um pouco sobre em que é que consiste a exclusividade. E antes disso, gostaria de lhe perguntar ao senhor Eduardo o que é que entende por exclusividade. Posso lhe perguntar e tu dir-me-ias, então, mas só vocês é que podem vender. É exatamente o contrário, Eduardo. Podemos nós vender e todo o mercado, todas as outras imobiliárias que fazem partilha connosco também poderão vender. A exclusividade é só na angariação e na promoção do imóvel. O comprador, nós trabalhamos no mercado aberto. Qualquer profissional que me apresente o comprador para o seu imóvel, eu vou fazer o negócio com ele, o senhor paga a comissão à minha agência e depois a minha agência faz contas com a outra agência que trouxe o comprador. No fundo, o senhor vai ter o melhor dos dois mundos. Vai ter uma agência imobiliária com um plano de marketing, um plano de acompanhamento, que tal como o senhor me disse há pouco, não teve até agora, porque eu, entretanto, já lhe fiz perguntas, não é? Não teve, eu tenho que pegar nessas dores que ele me contou, por isso é que eu ouço, para depois ter este tipo de abordagem. Portanto, e a partir do momento em que isso acontece, o colega que trouxer o comprador vai ser o meu parceiro deste negócio. O senhor tem realmente o melhor dos dois mundos. Tem a minha agência, a cumprir com um plano de marketing e com um plano de acompanhamento que até agora não teve. E, ao mesmo tempo, tem o mercado todo disponível para lhe encontrar o comprador. Tem o melhor dos dois mundos. O que é que lhe parece? E que erros é que normalmente os vendedores fazem perante essa objeção? Que erros a dizer que começam a vender, por exemplo, ou a Remax, ou a KW, ou a 121, né, que são assim, ou as OMAs mais conhecidas. Mas nós vendemos não sei quantas casas por dia e por algum motivo nós somos líderes de mercado e é por causa disso que nós trabalhamos em exclusivo e por causa de trabalharmos em exclusivo é que nós somos líderes de mercado. Ou seja, isso são palavras muito bonitas, começarmos a vender a nossa empresa. Né? Ou então, eu só trabalho em exclusivo e já vendi não sei quantas casas este ano. Tudo isso são palavras bonitas, mas das duas uma, Eduardo. Ou tu estás a conversar com alguém que te conhece, que te contactou, que é diferente, ou com alguém que foste referenciado, um amigo, um conhecido, olha que ela é incrível, ela é uma boa vendedora, vendeu a minha casa. Ou seja, eu estou completamente vendida e tu és o meu proprietário. Ao estar a dizer essas coisas, tu já não vais pôr em causa, ou não vais pôr tanto em causa. Exatamente. Agora, o que é que sou eu a ligar-te? Tu não me telefonaste, tu não me chamaste, mostraste interesse, fui eu que te liguei para propor os meus serviços e começar a vender-me desta forma não vai funcionar. Então, o grande erro dos consultores imobiliários é não saberem argumentar, é estar sempre no confronto e na defesa. Acham sempre que têm que se defender das objeções que os proprietários ou os compradores estão a colocar. Não têm que se defender, têm que explicar de forma a que entenda a mais-valia de trabalhar contigo. E explicar é explicar, não é dizer vou fazer muita publicidade, como eu estava a dizer há pouco, ok, eu vou fazer muita publicidade, mas o quê? Tem que ter um cronograma e tem que combinar com ele qual vai ser o nosso plano de acompanhamento. Sr. Eduardo, o senhor disse-me que não tem tido qualquer tipo de acompanhamento e eu percebi que isso é importante para si. E vou-lhe propor o seguinte, todas as sextas-feiras eu vou-lhe telefonar, todas, ficamos combinados assim,
para lhe dar feedback daquilo que está a acontecer. Também envio-lhe um e-mail para ficar registado, mas se o senhor me permitir, eu gostaria de falar diretamente consigo, que penso que é diferente. Tendo visitas ou não tendo visitas, vamos sempre os dois falar. Concorda? E tu, claro que sim. Ok. E enquanto o imóvel não for vendido, se o senhor também me permitir, eu gostaria de marcarmos uma reunião a cada 45 dias. Fica já agendado durante os 6 meses, a cada 45 dias, naquele dia, naquela hora, vamos nos encontrar. Quando o imóvel for vendido, deixa de fazer sentido as reuniões marcadas. Mas enquanto não for vendido, nós temos esse compromisso, os dois, para eu partilhar consigo o que é que está a ser feito, qual o resultado ou o não resultado, o que seja. Portanto, eu primo muito por esta proximidade com os meus proprietários. O senhor gostaria de ter um atendimento desta forma da minha parte? Depois, quando fazes a pergunta, fazes a pausa. Como é óbvio. Não é? É assim que eu trabalho, Sr. Eduardo. É esta a minha forma de trabalhar? Não. É assim que eu trabalho com todos os meus clientes. E gostaria de saber qual é a sua opinião sobre esta minha forma de trabalhar. Qual é a sua opinião, Sr. Eduardo? Olha, Mónica, tu disseste uma coisa que me fez pensar em alguns vendedores. E utilizaste um verbo que muitas vezes isso demonstra o estado emocional do próprio vendedor. Há muitos vendedores, disseste tu, que dizem, tenho que defender-me das objeções. E eu uma vez disse a um vendedor, só esse verbo só faz sentido se tu achares que o cliente te está a atacar. Porque a defesa só existe perante um ataque, não é? Quando na realidade a objeção não é ataque nenhum. Não é? Portanto, não, a objeção é apenas um desafio que tens que ultrapassar, não quer dizer que seja um não. E muitas vezes é uma dúvida que o cliente tem, muitas vezes é uma insegurança que o cliente tem, ok? Portanto, achar que uma objeção é um ataque, quer dizer, é retirar logo à partida uma coisa que não se pode retirar do processo comercial, que é a possibilidade da rejeição, porque isso vai sempre existir. Vai sempre existir, sempre. Mas os consultores, há bocadinho estavas-me a perguntar quais são os erros dos consultores, é realmente levar às vezes tudo isto para o lado pessoal, como se fosse um ataque pessoal. Por exemplo, imagina, um cliente, comprador, que entra no imóvel, no imóvel que eu estou a publicitar, entra no imóvel, o imóvel foi totalmente pintado, está fresquinho. Ok. Mas eu, enquanto consultora, sempre que os meus proprietários tinham poder para isso, poder económico, eu pedia sempre pintar, para o imóvel ficar mais fresco, realmente mais bonito. Exatamente. Fotos, mais agradável. Não era para esconder nada, era para isso. Era muito mais fácil vender o imóvel. Mas imagina, um cliente que aconteceu, não é? Um cliente, há aqui qualquer coisa que o imóvel estar a ser pintado e vai ser vendido, há aqui qualquer coisa que está a ser escondido. Ou seja, eu poderia ficar zangada, melindrado, mas está a desconfiar da minha seriedade. O imóvel não tem qualquer problema. Ou seja, começava-me a defender. Não, exatamente. Eu tenho que validar a tua desconfiança. Tu não me conheces. Então eu tenho que dizer, Eduardo, eu compreendo perfeitamente essa sua insegurança, essa sua desconfiança. No seu lugar, talvez eu também sentisse o mesmo. Vamos fazer assim. Se o imóvel lhe interessa, porque isso é que é importante, e se essa é a dúvida, vamos fazer uma segunda visita. O senhor traz cá alguém da sua confiança, um perito da sua confiança, para analisar toda a estrutura do imóvel, para ele validar que realmente o imóvel não tem qualquer problema estrutural. A pintura foi feita por uma questão estética, por uma questão das fotos, da apresentação, para sempre tudo mais agradável, não para esconder nada. Mas eu compreendo essa sua insegurança, essa sua desconfiança, mas esta é a forma mais direta que eu tenho de lhe propor para solucionarmos isto. Se gostou do imóvel, está disposto a fazermos uma segunda visita amanhã, pode ser por volta desta hora, traz cá alguém da sua confiança, um empreiteiro, um perito, e pronto, se é essa a objeção, passada, ou não, mas mais uma vez eu fiz aquilo que tinha que ser feito. Exatamente. Portanto, eu não posso ficar melindrado, o cliente tem o direito de desconfiar, tem o direito de não concordar, tem o direito o cliente tem direito de tudo. Menos de ser melindrado. Isso aí é que eu não aceito. Mas a nível de objeções, tenho o direito de tudo. Ok. Olha, há um tipo de frases
que eu acho que muitas vezes ativa aqui o receio e o medo dos vendedores, que efetivamente pode ser uma desculpa, mas também não. Ok? E muitas vezes, quando o cliente diz uma coisa tão simples como: olha, vou pensar, ou olha, vamos esperar um pouco mais e eu depois digo-lhe alguma coisa. E aquilo que acontece é exatamente isto que é. Epá, ele pode mesmo estar a dizer a verdade. Precisa de pensar, de fazer contas, de ir ao fecheiro da Excel e ver se aquilo bate certo, se faz sentido, se não faz sentido. A questão que eu te coloco é como é que tu, no teu trabalho, ou na academia que tu tens, como é que tu, que conselhos é que tu dás efetivamente para este tipo de objeções alocadas a tempo, como vou pensar, ainda não é o momento certo, vou ter que ver um pouco mais. Como é que tu fazes isso? Eu acho que devemos sempre validar aquilo Uhum, que nos está a dizer. Se ele vai pensar, faz muito bem, porque é uma decisão muito importante, que deve ser bem pensada e tomada de uma forma consciente. Mas eu ok. gostaria de o ajudar neste processo. Há alguma coisa em relação ao imóvel, se for um comprador, em relação ao imóvel, que eu possa ajudar a esclarecer para também a sua decisão ser uma decisão mais consciente, mais assertiva? Alguma dúvida que tenha neste momento? Ah, não, eu gostei e tal, mas tenho que pensar. Mas tem a ver com a questão, se me permite perguntar, tem a ver com a questão financeira, com uma questão de comparar com outros que já viu e pensar melhor. Não, é que eu ainda tenho outros para ver com outros colegas seus e faz muito bem. Eu valido sempre tudo o que eles dizem, porque eles têm direito a dizer tudo, não é? Faz, faz muito bem. Então, se me permite, hoje é terça-feira. Acha que na sexta-feira eu posso lhe ligar só para perguntar se já tomou uma decisão, né? Qual é o ponto de situação em relação à sua decisão? Posso lhe ligar? E depois tu vês se ele diz que sim ou que não. Eles normalmente dizem que sim, né? Sim, pode ligar se as coisas correram bem até agora. Normalmente eles dizem que sim. Podem é depois não atender o telefone. Eu vou bloquear-te. Mas mais uma vez, aí tu não tens controle. Tu tens que telefonar, fazer o teu papel, que é Uhum, acompanhamento, perceber se já tomou uma decisão, também se houver ali contexto, perguntar se a decisão dele também depende da opinião de alguém, de algum familiar. Ah, sim, porque eu quero a opinião do meu pai ou da minha mãe, então, mas quer marcar uma visita para que a opinião da mãe e do pai seja uma opinião mais fundamentada, porque uma coisa é contar, outra coisa é ver. Vamos fazer uma segunda visita com os três. E pronto, é encontrar ali soluções mediante aquilo que está a acontecer na conversa, não é? exato. E pronto, se o cliente te bloquear ou não te atender é porque não era para ser para ti. Pronto. Mas não para não é? Olha, fala-se muito eh, de uma coisa que eu acho que já vai cansando as pessoas. Acho. Ou então só me cansa a mim e eu acho que cansa toda a gente. E é esta ideia da, como é que eu vou dizer? A falsa urgência. Ok? Esta ideia da escassez. Ok? E aquilo que há um bocado, e olha, só te faço esta pergunta por aquilo que me disseste antes, senão nem te fazia esta pergunta, que era: como é que eu consigo criar urgência, mas sem pressionar o cliente? Em que sentido? No proprietário, no comprador? Queres o comprador? Olha, vamos imaginar no comprador. Acho que faz sentido no comprador. O comprador, neste momento, é mais fácil. Uhum. Compradores e a comunicação social ajuda-nos muito e as notícias que vão saindo, realmente não é fácil encontrar um imóvel. Neste momento há mais compradores do que imóveis. E quando Ok. o comprador minimamente se interessa por aquele imóvel e diz Uhum. que vai pensar ou não tem pressa, eu era muito, quando era consultora, e é isso que eu aconselho aos meus alunos, é ser direta com a educação, Uhum. ali com algum tato na forma de falar, Claro. sempre direta. E eu perguntar-te-ia, Sr. Eduardo, mas deixe-me lhe perguntar de uma forma muito direta, só para eu conseguir ajudá-lo da melhor forma. O senhor, neste momento, está mesmo comprador? Entretanto, eu já te perguntei se tu ou tinhas capitais financeiros próprios ou ias recorrer a crédito. Uhum. Uhum. Um plano de crédito aprovado, uma pré-aprovação, não é? Bancária, etc. Porque senão, se tu dizes que não tens dinheiro, nem sequer posto esse dinheiro de crédito, tu não és comprador, tu andas aí a sonhar e o Pronto. vai ir sonhar contigo. Pronto, mas a partir Também é.
Também há, não é? Também há. Isso é que me dá pena. O comprador sonhar não me assusta. O consultor sonhar com o comprador, andarem ali os dois num sonho, torna-me mais é que me dá pena. Mas a partir do momento em que tu podes ter dinheiro, podes ter condições financeiras, mas ainda não é aquele imóvel ou não tens urgência. Tudo bem. A pergunta que eu aconselho a fazer é, muito bem, e ainda bem que não tem urgência, porque quando nós temos urgência, às vezes não fazemos a melhor compra, não é, Sr. Eduardo? Mas diga-me o seguinte, mediante a situação que estamos hoje, né, como sabe, o mercado não está fácil, porque existem muito menos imóveis do que a procura. Existe muita procura para poucos imóveis. Há bocadinho disse-me que gostou muito deste imóvel, mas que não tinha urgência, que queria ver mais. Eu não sou de pressionar de todo. Nenhum cliente meu é pressionado, mas eu gosto de informar. Este imóvel que tem procura no mercado. Ele neste momento está disponível, amanhã poderá não estar. Mas não tem problema porque eu vejo outros. E tem todo o direito, mas eu como consultora imobiliária tenho a obrigação de esclarecê-lo nesse sentido. Qualquer imóvel, eu já percebi que provavelmente este não é o seu imóvel, mas qualquer imóvel que vá de acordo àquilo que pretende, àquilo que precisa, àquilo que deseja, não deixe passar a oportunidade. Porque neste momento o mercado não está fácil. A nível de imóveis aqui. Eu estou a falar aqui em Portugal, que está muita gente no Brasil que é ao contrário, tá, pessoal? No Brasil não tem estas coisas. Aqui em Portugal é que há muito comprador para poucos imóveis, né? No Brasil não está assim. Então, havendo essa lacuna no mercado imobiliário, obviamente que depende sempre do tom que tu utilizas na forma como certo. O cliente tem que sentir que tu não estás a dizer isso para pressioná-lo, mas sim para alertá-lo, para informá-lo, para ele não ter nenhum desgosto daqui a 1 ou 2 dias quando decidir querer o imóvel e depois ele já não está disponível. Portanto, o que eu diria é isso. Ainda bem que não tenho urgência, portanto, estou a validar. Ainda bem, porque as decisões para um imóvel são decisões que têm que ser bem pensadas. No entanto, deixe-me só alertá-lo do seguinte, enquanto consultora imobiliária, sinto-me nessa obrigação. E começo a explicar como é que funciona o mercado. Sim, quer pensar melhor ou quer tomar uma decisão, neste momento eu ajudo a tomar uma decisão com uma proposta, fundamentarmos uma proposta, o que é que pretende fazer. E depois o cliente decide, mas depois ele decide, não é? Exatamente, olha, parece-me que respondeste bem à minha pergunta, que é criar urgência sem pressionar. Exato. Isso depende muito do tom. Mais do que o que tu dizes é o tom e o desapego na forma como falas. Eduardo, também. Eu gostava de falar sobre isto, que é muito difícil conseguir-se isto, o desapego no contexto da conversa com o cliente. Ou seja, o cliente sente quando o consultor está ansioso. Quase que se consegue perceber pelo cheiro, sabes? Pequenas ali microexpressões do consultor. Ele sente que o consultor está a pressionar. Quando tu estás ansioso e precisas de vender um imóvel este mês para pagar aquela conta, isso vai ser transmitido ao cliente, nem que seja de forma energética. Ele vai sentir. Então, se tu estás ansioso, tu não podes mudar essa ansiedade no sentido de a tua realidade é esta. Tu precisas realmente de dinheiro. Ninguém pode contestar, é um facto. Mas tu podes mudar como é que vais reagir perante um cliente em que tu até contavas que ele fosse dar a angariação ou que fosse comprar aquele imóvel, porque já é a segunda visita e estás com muita expectativa e de repente ele recua. Certo. O desapego é a maior arma que nós podemos ter. A ansiedade é o maior repelente. Quando nós estamos ansiosos, os clientes sentem e afastam-se de uma forma muito inconsciente. Quando tu precisas de vender aquele imóvel, tu não vais vender, Eduardo. Precisas muito para pagar aquela conta, tu não vais vender. Agora, quando a tua ordem de pensamento é
eu preciso de pagar as minhas contas, preciso de vender um imóvel este mês. Se for, fantástico. Se não for, amanhã já tenho outro, e depois de amanhã outro, e depois de amanhã outro. Porquê? Porque tu és trabalhador, és um consultor imobiliário trabalhador. Se fores um consultor imobiliário reativo, que estás à espera que as coisas aconteçam, que o telefone toque, aí é bom que estejas desesperado, porque é isso que mereces. Entendes isso? Ou seja, estás à... Então é bom que te desesperes para ver se acordas para a vida. Agora, se tu és trabalhador, a tua vida não está a correr como tu gostarias, mas tu todos os dias fazes telefonemas a proprietários, seguimentos a proprietários, a compradores, se todos os dias vais à tua zona de posicionamento, se todos os dias fazes o teu trabalho, a tua agenda está sempre com blocos de tempo preenchidos, tu nem sequer tens tempo para te lamentar. Certo. Tu és trabalhador, estás o dia todo a pensar no negócio. Então, certo. Ao pensar no negócio, o desespero é: eu hoje não consegui vender este imóvel que estava a contar ou a angariar, e amanhã não tenho mais nenhum. Nem para a semana. Não tenho mais nada marcado. Não tenho mais nenhuma tentativa de angariação marcada. Aí dá para desesperar. Claro. Não é? Porque quando eu não trabalho, eu realmente mereço isso. Agora, quando eu trabalho, Eduardo, quando eu trabalho, eu realmente não tenho tempo para me estar a lamentar. Eu estou sempre a pensar em soluções. Ok, este não foi. Amanhã tenho o Sr. Francisco. Amanhã o Sr. Francisco também não foi. Amanhã tenho a Dona Ana. A minha vida é uma esperança constante. Sempre com esperança de que amanhã vou conseguir. Ou logo à tarde, hoje de manhã não consegui. Logo à tarde tenho outra visita. Pode ser que consiga. Sempre com uma esperança, mas uma esperança realista. Não é quando as coisas não acontecem tu ficares completamente desencantado, desiludido, isto não é para mim, eu não tenho sorte nenhuma. Não. Sempre positiva. Eu sou sempre positiva, com esperança. Se dá, dá. Se não dá, próximo. Porque quem é trabalhador não há como vai ter sucesso no setor imobiliário. Isso eu garanto-te. Quem é trabalhador, quem está todos os dias focado a angariar, focado em servir compradores, focado em fazer posicionamento geográfico, demográfico, posicionamento digital, se todos os dias ele está focado no negócio desta forma, não há... vai ser um no mercado imobiliário. Aqueles que não são aqueles que trabalham quando lhes apetece. Pois. As coisas começam a apertar. Não pode ser. Então, eu sou muito fria nisso, sabes? Eu sou muito empática quando as coisas acontecer, porque às vezes as coisas não acontecem no tempo que nós gostaríamos, mas com aquelas pessoas que estão a trabalhar. E aí eu sou empática, porque eu sei que vai acontecer. Eu sei que é desesperante, mas eu sei que vai acontecer. Mais dia, menos dia, as coisas vão começar a dar certo. Empática com aqueles que se queixam, mas também não fazem nada para mudar. Só passam a vida a queixar-se, não é? Claro. A lamentar-se. Com esses eu pareço muito fria, se calhar até sou, mas eu não sou empática com quem não trabalha. Olha, nós tivemos já esta conversa em off, na preparação. Eu terminei há pouco tempo um mestrado em neurobusiness, que é a forma como funciona o nosso cérebro nessa tomada de decisão e a forma como os outros sentem a nossa confiança ou o nosso medo ou a nossa ansiedade é transmitida pela mesma parte do cérebro, que são neurónios que nós temos no cérebro que se chamam neurónios espelho. E como é que isso acontece? Olha, de uma forma muito engraçada que é. Sabes quando estás num grupo que há uma pessoa que boceja e de repente nós começamos todos a bocejar? Sim. E a malta diz, isto é contagioso. Então, o que fazem os neurónios espelho é copiar de uma forma inconsciente o estado emocional e o comportamento da pessoa que está próxima de nós. Portanto, se eu vou ver um imóvel e se eu estou com um vendedor ou com um consultor que está ansioso, o ver o imóvel para mim até era uma coisa agradável, porque provavelmente vou para a minha nova casa, provavelmente vou para o meu novo investimento, assim seja. Mas de repente, aquele estado emocional do outro lado, eu estou a receber através dos meus neurónios espelho, ou há aqui uma incongruência. Daí eu não me sentir à vontade com aquela pessoa e eu não sei porquê.
seja, não te consegues identificar com o comportamento subliminar daquele consultor. Até pode não ser um comportamento que quem olha assim à partida é um comportamento de ansiedade, mas por pequenos microsinais tu consegues perceber, é isso? É isso mesmo. É isso mesmo. E sabes que os neurônios de espelho funcionam de tal forma que às vezes, por exemplo, alguém que está extremamente aos berros, que, por exemplo, com raiva, ok? Pulsação alta, tensão arterial alta, a própria nós, aquilo que se chama aquele efeito espelho daí pelos tais neurônios de espelho, até a própria pulsação e a tensão arterial nós vamos tentar equilibrar com a outra pessoa, por muito absurdo que isto pareça. Mas é o funcionamento que existe, é por isso que há pessoas, lá está, não sei porque sinto-me à vontade com aquela pessoa. Lá está, porque se calhar é alguém que me transmite a confiança, que me transmita uma série de emoções ou de valores com os quais eu me identifico. Então, olha, então, não é tanto, acredita, um ponto aqui importante, eu não estou a dizer que não há esta parte da energia, não estou a dizer isso. O que eu estou a dizer é, em termos neurológicos, é esta a explicação. Olha, falamos, já agora também vamos por aqui. Olha, abriu-se este caminho, vamos por este caminho. Olha, e este caminho que eu queria era, nós sabemos que muitas compras são compras emocionais e no imobiliário isso acontece muito, não é? Há casas com história, há casas com memórias, há expectativas familiares. Que papel é que têm as emoções naquilo que são as escolhas imobiliárias? Em que sentido? Nos proprietários? Nos proprietários e também nos compradores, não é? Nós podemos ir pelos proprietários, se tu quiseres. O proprietário é bastante mais complicado quando é uma família, por exemplo, que tem um imóvel onde foi o primeiro imóvel, foi onde os filhos nasceram, foram criados, tem história. Exato. Por vezes é muito complicado. Eu uma vez tive uma escritura com uns clientes em que a cliente não conseguia assinar a escritura, a cliente proprietária vendedora. Posso. Não conseguia, começou-lhe a dar uma crise de ansiedade, com ela, íamos cá para fora, a compradora também cheia de medo, tipo, já dei o sinal, o que é isso? Claro. Ela não conseguia mesmo, ela tremia toda, não conseguia assinar. Bom, e realmente existem pessoas que têm esta ligação emocional, mas nós, enquanto profissionais, não é que sejamos imunes a isso, não é? Temos que compreender, ser empáticos, no entanto, Claro. é negócio, porque o comprador não vai ser empático. O comprador compra de acordo com aquilo que ele acha justo o valor que está de mercado. Ou seja, o comprador não vai pagar mais só porque aquele imóvel tem muita história e os clientes foram muito felizes lá, a família, aquela coisa toda. Não, os compradores compram porque comparam e tentam fazer o melhor negócio. E hoje em dia é fácil comparar, não é? Com existe ao nosso dispor. Portanto, nós devemos explicar isto ao proprietário. E isto aqui entra a parte do preço, porque o valor emocional depois interfere no valor do imóvel. Claro. Clientes compradores não compram pelo preço emocional, compram pelo preço comercial. Mas o proprietário entender isto não é fácil. Então, não é por eu lhe dizer que o proprietário vai aceitar isto. Claro. Não vou estar a dizer, a explicar-te como é que funciona o mercado, que ele vai aceitar tudo isto que eu lhe estou a dizer. O que interessa, o que o vai fazer tomar essa consciência, muitas vezes, são os factos de mercado. E o estudo de mercado não é a minha opinião. O estudo de mercado é a opinião do mercado, que é o que interessa. Claro. O que é que foi vendido nos últimos 6 meses, imóveis semelhantes ao seu nesta região. Portanto, aí não é a minha opinião. Eu até posso achar que o imóvel poderia valer mais, mas o mercado não paga. Né? Exatamente. Então, muitas vezes os consultores têm receio de dizer a verdade aos proprietários. Isso é uma pena. Porque os proprietários já têm muita gente que lhes diga aquilo que eles querem ouvir.
Porque quem trabalha no regime aberto normalmente não é muito exigente com o preço. Ok. Quem trabalha no mercado aberto, como não tem estas responsabilidades para com o proprietário, de fazer relatórios de acompanhamento, fazer reuniões de acompanhamento, de baixas de preço, tudo isso não tem essa obrigação, não faz parte do digamos assim. Então, angaria a qualquer preço, não é? ou próximo disso, porque o que interessa é ter uma placa, o que interessa é estar num portal, o que interessa são leads. Muitas vezes. Exato. Quem trabalha em exclusivo não é assim. Quem trabalha em exclusivo, angaria um imóvel em exclusivo. É o imóvel do Sr. António, é o imóvel do Sr. António. Não é um qualquer, é do Sr. António. Portanto, o imóvel do Sr. António é para eu vender o imóvel do Sr. António, não é para eu utilizar aquele imóvel para captar compradores para outros imóveis. Já entendi. Então, nós vamos explicar isso ao proprietário. Apresentar o estudo de mercado é crucial. A forma como nós apresentamos. Não é dizer ao proprietário que o imóvel vale isto porque o mercado paga isto. Não. Isto tem que haver um entendimento da parte dele. E eu tenho que ter factos, né, nesse relatório, nesse dossiê de estudo de mercado, em que ele vai acompanhar esse raciocínio comigo e no final vou fazer a pergunta: se o senhor fosse comprador, mediante toda esta análise que os dois aqui fizeram, imóveis semelhantes em venda, imóveis vendidos, se o senhor fosse comprador de um imóvel com 3 quartos, aqui nesta urbanização, sabendo do que se passa, do que está à venda e do que foi vendido, o senhor pagaria 500 mil euros, sabendo que a média são 400 mil, o senhor pagaria? O senhor António? Claro. E deixas o cliente responder. Às vezes eles dizem que sim. Eu pagaria. Posso lhe perguntar porquê? Quais são os motivos? Só para eu entender. Eles começam ali a divagar. Bom, e então, quando o imóvel está realmente fora de preço e que tu vês que é instável no mercado, mesmo no mercado de hoje, que está um mercado ainda continua em alta, já estão em alta como há uns anos atrás, mas os proprietários acham que sim. Ok. Cada vez mais existem imóveis, existem poucos imóveis, é verdade, mas existem ainda muitos imóveis. Basta cada um dos consultores que estão aqui a assistir, principalmente se estiverem numa rede, basta ir ver todo o painel de angariações que tem e qual é o tempo que está em venda e vai ver muitos imóveis, com certeza, que estão à venda há 3 ou 4 meses. Coisa que era uns anos atrás, não é? Não se vendem assim, não se vende tudo. Exato. Tudo se vende, não. Depende dos mercados, não é? Tudo se vende. Na maioria não é. Mas mesmo assim há muito pouco para aquilo que se procura. Então, os proprietários têm essa ideia de que realmente tudo se vende e nós temos que educar, no bom sentido, né, e sem qualquer tipo de arrogância, educar o mercado, os proprietários, de que não é assim, não é tanto assim como eles pensam. Era mais fácil para mim eu dizer ao cliente aquilo que ele quer ouvir. Claro. Digo, Eduardo, para mim era muito mais fácil eu aceitar o seu imóvel. Estava-lhe a dizer aquilo que o senhor quer ouvir, que o seu imóvel vale 500 mil. Mas essa não é a minha forma de estar no mercado. Eu poderia, e seria mais simpática, angariar o imóvel, tinha mais uma placa, tinha mais um imóvel no portal. A única pessoa entre nós os dois que iria ganhar com isto era eu. Porque eu iria receber telefonemas em que as pessoas não iriam comprar porque o imóvel não vale esse valor e as pessoas, os compradores, comparam, mas eu iria ganhar uma lead para vender outro imóvel. O senhor não. Claro. O senhor iria estar 6 meses comigo preso. Eu ia estar com o seu imóvel, a publicitar o seu imóvel, mas sem qualquer possibilidade de vender o imóvel. Porque hoje em dia já não existem compradores que não tenham conhecimento, compradores que não compram sem qualquer tipo de informação. Aqueles compradores que se apaixonam e compram. Não. Os compradores, hoje em dia, pela facilidade que existe, eles depois também de comparar o que é que existe ali à volta. Eles sabem. Então, eu lamento, eu gostava muito de o ajudar, mas eu só consigo ajudá-lo pelo preço de 400 mil, que é aquilo que o mercado paga. Não é a minha opinião, é aquilo que o mercado paga. Por 500 mil, eu lamento, mas eu não me consigo, não me sinto capaz de ajudar. Não acredito que exista algum comprador que pague esse valor mediante aquilo que o mercado me está a transmitir. Faço-me entender, Sr. Eduardo. E pronto, e depois a conversa vai para
para a esquerda ou para a direita, não é? Quando Exatamente. não consigo chegar a acordo, para mim não é um não. Quando tu dizes, não, Mónica, então não. Então pronto. Ele vai ganhar consciência disso. O que é que eu tenho que fazer? Se eu conseguir ter uma boa conexão contigo, se tu gostaste até da minha postura, não gostaste de eu não ter aceito, não gostaste do resultado de valores, tudo bem. Mas tens consciência daquilo que eu disse. Ou seja, tudo aquilo que eu te transmiti faz sentido. Num plano lógico, faz sentido. Ok, tu tens essa consciência, mas apenas não quiseste aceitar. Estás no teu direito. Só que passado um mês, eu ligo-te. E passado outro mês, eu torno a ligar. Então, Eduardo, como é que está? Como é que está a esposa, os meninos, aquela coisa toda? Então, e a casa? Como é que está? Tem tido visitas? Ainda está ao mesmo preço? Posso ajudá-lo de alguma forma? E vou fazendo isso de uma forma muito regular. Vai haver um momento em que tu vais quebrar. Vais quebrar no sentido de, oh meu Deus, eu já tentei... Vai ter um choque de realidade. Exato, já tentei por mim próprio, já tentei com tantos agentes imobiliários que são todos os incompetentes que ninguém me traz cá ninguém, porque o proprietário nunca assume que o problema é dele, que o problema é do preço, é sempre. Ou é o comprador que não tem gosto nenhum e não valoriza a casa, ou é o imobiliário que é incompetente, ele nunca coloca a culpa nele. Mas a partir do momento em que tem então esse choque da realidade, já começa a pôr-se em causa, mas é preciso ter esse choque. E então é nesse momento que ele pensa assim, ou fala com a mulher, ou né, eu penso para os seus botões. O que eu faço à minha vida? Eu já tentei, eu próprio, eu já falei a toda a gente, eu já baixei o preço, eu já falei não sei com quantos consultores imobiliários, nada. E tu precisas de vender. Não Claro. vou falar daqueles proprietários que estão no mercado de estar, é aqueles que precisam de vender, não ter muita urgência, mas querem mudar de vida, querem mudar de si, precisam de uma casa maior, aquela coisa. Vai haver um dia em que ou eu ligo e aí ele dá-lhe o clique, ou então eu liguei-lhe há 2 semanas atrás e como eu tenho vindo a ligar, sou a única consultora imobiliária que lhe está na mente. Porque eu estou sempre a ligar, né? Dos meses. Os outros ligaram uma vez, ele disse que não, pronto, nunca mais ligaram. Agora, se eu ligar, se eu fizer esse acompanhamento, vai haver um dia, que era o que acontecia muito comigo, que o cliente vai dizer assim, Mónica, lembra-se de mim? Sou fulano tal, da rua tal. Olha, eu sempre disse que não, mas eu vou ter que tomar aqui uma decisão. Vou ter que tomar uma decisão. A Mónica pode passar cá para nós conversarmos melhor? Claro que sim! Então, quando lá chego, já não há objeção. Ele já sabe como é que eu trabalho. Ele já sabe quanto é que eu cobro de comissão. Ele já sabe que eu trabalho exclusivo. É só assinar. Ele já sabe que eu só trabalho a preço de mercado. Ele já sabe tudo. Qual foi o segredo aqui? Foi nunca o largar. Exatamente. Nunca dou como um não definitivo. Foi não naquele. Ele até pode jurar a pé juntos que nunca vai trabalhar comigo. Eu nunca acredito. Porque é a verdade dele naquele momento. Claro. Daqui a 1 mês ou 2 não se sabe. Então é como eu te dizia, eu vivo na esperança. Ele disse-me que não hoje. E bem. Né? Então, os consultores imobiliários, outro erro deles é esse. É acreditarem no não do cliente. Não é que o cliente não esteja a dizer a verdade. Ele está a dizer a verdade dele, mas é naquele momento. E o consultor tem que saber isso. É naquele momento. O consultor tem que perceber a dinâmica do mercado, tem que perceber quais são as fases que os proprietários passam. Eles primeiro querem vender eles, ao preço deles, depois passam a agentes imobiliários, mas em aberto. Enfim, há ali uma série de procedimentos que vão acontecendo. E o consultor tem que saber isso, para agir em conformidade. Olha, Mónica, eu agora olhei para o relógio e assustei-me. Já passou 1h04. E tu és muito certinho com as horas, não é? Não sou nada certinho com isso. Uma hora. Olha, eu não quero terminar sem falar da tua academia. Da minha academia, sim, a minha academia. Lá está, aqui a Academia Mónica Silva, não é? É isso. Escola online para alunos. Queres-nos falar um bocadinho do trabalho que tu desenvolves aqui? Se me permitir, sim. Então, a minha academia... eu criei a academia e está direcionada para qualquer marca, para qualquer consultor imobiliário, seja independente, seja ligado a uma marca, uma rede, o que seja. Então, basicamente, todos os meses nós temos aulas ao vivo. Boa. Mas quando o consultor entra na academia, tem cerca de 40 e muitas aulas já disponíveis, gravadas. Gravadas por mim,
por temas, que está muito ali filtrado por temas, posicionamento, angariação, exclusividade, serviço de excelência, aquelas coisas, não é? Sim, está aqui. Estou a partilhar, está aqui a gestão do tempo, E então, compradores. portanto, eu tenho essas aulas gravadas e não sou só eu, acho que é uma das riquezas da academia, é essa também, que é, eles não têm acesso só a mim. Claro que a maioria das formações são ministradas por mim, mas essas pessoas que estão aí a passar são convidados. A maior parte deles são producers, que foram alunos meus desde que eram rookies, desde que eram iniciantes, e que hoje em dia são os melhores consultores, tanto a nível daqui de Portugal como do Brasil, ou seja, provas dadas, em que todo o método que é falado na academia, durante as formações que dão na academia, está aprovado por eles, nem é por mim só, é por eles, não é? E por isso é que chegaram onde chegaram. E também especialistas noutras áreas, mas que sejam áreas que tenham a ver de alguma forma com o imobiliário. Por exemplo, marketing digital para o imobiliário, desenvolvimento pessoal, gestão emocional, existe direito imobiliário, existem e também outros temas. Por exemplo, aqui a Leica fala sobre posicionamento, aqui a Sandra fala sobre exclusividade, ou seja, tudo é falado, mas de uma forma diferente. Os temas até podem ser semelhantes, mas às vezes nós ouvindo de uma forma diferente por aqui, parece que entra também certo, é uma perspectiva diferente, não é? Perspectiva diferente e às vezes naquele momento até faz mais sentido. Então, olha, temos aqui a Eliana Ribeiro que fala sobre o mercado de luxo, temos aqui a show. Eu vi o Tony Gonçalves, que é um amigo meu também. Sim, o João é o rei das open houses, que é espetacular. Boa. O Gonçalves toda a gente conhece, né? Um grande formador. O Wilson, grande formador também no marketing digital. Enfim, toda essa gente que está aí, que colabora com a academia. Portanto, eles não têm, os alunos que entram não têm só acesso às minhas aulas, mas sim também há aulas e palestras de convidados meus. Boa. São meus convidados porque têm provas dadas, não é por si. É porque têm resultados concretos e que eu acho que é um grande exemplo para quem está na academia. Portanto, não há fidelização, eu não gosto, é como aos clientes. Os clientes assinavam um contrato comigo, mas se eles não queriam trabalhar comigo, logo que não houvesse nada por trás, né? Se tivessem outra intenção maldosa por trás, era diferente. Certo. No momento em que eu não estou a conseguir e o proprietário está a ficar muito ansioso e realmente eu não estou a conseguir, e eu não quero obrigar o proprietário a estar 6 meses comigo, só porque 6 meses. Ele tem que estar comigo enquanto fizer sentido. Exatamente. Coisa. Ok. Faz sentido eles estarem... Tenho alunos que estão há anos, desde que iniciou, e tenho alunos que estão durante algum tempo, enquanto acham que precisam, e depois para outros voos. Ou então saem também, não é? Saem do imobiliário, também deixam de ser alunos. Existe alguma rotatividade. Mas existe um núcleo duro de gente que eu tenho muito... Por exemplo, o Oseias, que estava aí, não sei se está aí mais alguém, que são alunos meus, que estão desde o dia 1, que já são top producers, são premiadíssimos, e que continuam a assistir às aulas. Pelo menos as online ou ao vivo, eles continuam lá. E já sabem como é que se faz, mas eles continuam lá, para se manterem centrados, para se manterem... O Oseias está a dizer que a carga horária da academia é brutal, muito conteúdo, o que se entrega, o valor pago é comparado ao valor de uma pizza, e ele prefere a academia. Do que uma pizza. Do que a pizza. Neste momento está 12 euros por mês. Já não há pizzas a 12 euros. Já não há pizzas a 12 euros, eu pelo menos quando... Por agora ainda está, vai mudar não para os que estão, o valor é sempre igual, para sempre, a academia existir, mas nos próximos tempos vai haver uma mudança, enfim, um acerto, digamos assim. Boa. Mas um pequeno acerto, mas neste momento ainda está ao preço que costuma estar, que é 12 euros, e que em reais são 59 reais à volta disso, e podem cancelar quando quiserem, entrarem quando quiserem, estão comigo enquanto quiserem estar e fizer sentido. É isso que eu quero, que estejam comigo enquanto fizer sentido para eles. Porque para mim faz sempre sentido eles estarem comigo.
Também. Exatamente, Mónica. Olha, isto termina sempre com um pequeno resumo, vamos assim dizer, em que eu sugiro um plano de ação. O plano de ação. Um plano de ação. Para quem nos está a ouvir, que a malta sai daqui e ouviu técnicas de objeção e agora está a pensar, e agora como é que eu vou aplicar isto? Que eu ouvi isto, mas agora como é que eu aplico? E é por isso que eu no fim de cada episódio gosto sempre de apresentar um plano de ação. Então vê lá se concordas comigo da conversa que nós tivemos, está bem? Se não concordares comigo, estás à vontade. De fazer um plano de ação? Não. Se concordas com aquilo que eu vou dizer, com o resumo que eu vou apresentar. Pode ser? Claro. Então, olha, tendo em conta aquilo que eu ouvi da tua parte, a primeira coisa que eu sugiro para quem quer lidar com objeções é escutar e escutar sem interromper. E quando escutar utilizando 2 olhos e 2 ouvidos. Para quê? Para a malta estar atenta à que é a linguagem verbal e àquilo que é a linguagem não verbal. Segundo ponto. Vou usar a expressão que tu disseste. Validar sempre o que o cliente diz. Portanto, validar a preocupação. Terceiro ponto. Depois de validarmos, fazermos aquilo que eu chamo uma pergunta de clarificação, para depois eu poder responder com valor. Ok? Então, aquilo que para mim é sempre este o ponto, vamos assim dizer, é depois disto ser feito, há aqui um ponto que tem que ficar claro, que às vezes eu acho que é isto que quer os consultores imobiliários, quer os vendedores falham, que é tem que ficar bem claro e bem definido qual é o próximo passo. Que é basicamente ser o seguinte, olha, mediante a resposta que lhe dei, ficou clarificado? Então, tendo em conta isso, qual é que acha que é o próximo passo que devemos seguir? É não ter medo de fazer isso, porque às vezes têm medo, não é? Temos que ser claros na forma como formulamos a pergunta. Mas se os cães já podem entrar no shopping, é como o Sara levar os cães para as visitas dos móveis, não é? Quem tem medo tem cão e fica ultrapassado assim no medo. O que é que te parece este plano de ação? Bem, olha, primeiro estás a comprovar que estiveste a fazer uma escuta ativa. Estiveste a fazer... Estamos em direto, não é gravado, portanto... em direto agora, não é? Depois vai estar gravado, mas neste momento tu estiveste mesmo com a escuta ativa e eu fico muito feliz com isso e muito, muito honrada. Obrigada por esse resumo. O plano de ação é isso mesmo. Em relação à escuta ativa, a única coisa que eu acrescentaria que é muito importante e muito difícil é utilizarem a técnica da pergunta-pausa. Pergunta, e depois, o que é que lhe parece? Parece-lhe bem? Concorda? E depois calar, ok? O meu mentor costumava dizer, o primeiro a falar perde. Quando se faz uma pergunta... É verdade. E não podemos ser nós a perder. Eu faço a pergunta, não é? Oh, senhor Eduardo, por que é que o senhor está a vender a sua casa? Vai comprar outra, é isso? Isso é fazer pergunta e dar a resposta. Porque estou ansiosa. Não. Qual é o motivo pelo qual o senhor está a vender a sua casa? Posso lhe perguntar? É tão simples quanto isto, mas é uma questão de treino. E pronto, e está perfeita, está perfeito esse plano. Boa, Mónica. Então, se posso fazer isso, olha, se não posso fazendo, eu gostava só de dizer à tua audiência e também a alguns meus comigo, como o Oseias, né? Mas o Oseias já tem e os meus alunos já têm. Mas para quem não tiver, e como o tema é objeções, quem quiser, no meu Instagram, podem me enviar uma mensagem. No meu Instagram ou no LinkedIn, o que quiserem, não é? Eu tenho um e-book em que ensina, de forma prática, a contornar as objeções. Ou seja, tem objeções que nós falamos e outras tantas. Lá, depois está exatamente como é que a resposta deve ser dada. Claro que não somos papagaios, cada pessoa tem que falar, mas o esboço está ali. O que é que devem dizer e o que não dizer também. E eu penso que é um e-book muito importante, principalmente quem ainda não está a dominar as angariações, porque há quem até tem os compradores, mas depois nas angariações acaba por não ter essa performance.
de fatores. E sem angariações, os compradores são mais escassos, porque as angariações é que vão tocar. Portanto, pessoal, quem está com dificuldade em solucionar as objeções, enviem uma mensagem que eu tenho todo o gosto em vos enviar gratuitamente o meu e-book de solução de objeções. Ok, então olha, eu vou também, quando o disponibilizar nas plataformas, eu vou indicar exatamente as tuas redes sociais para te enviarem uma mensagem para tu disponibilizares isso. Tá E bom? obrigado Obrigada. por teres esta oferta para quem ouve o Parar para Vender. Obrigada eu. É um gosto. E obrigada Olha, também pelo convite. nada. Olhem, eu quero vos agradecer a todos, à Mónica, por estas lições, estas trocas de ideias que nós tivemos. No próximo Parar para Vender, eu não vos vou dizer já quem é o nome que vamos ter cá, mas vai ser um grande nome. É uma bomba. Parem-se. A Mónica sabe. Está a dizer que é uma bomba. Mentores, portanto, Portanto, olha, estejam atentos que nas próximas 24 horas vai ser alargada então a grande bomba, utilizando aqui a expressão da Mónica. é verdade. Meus caros, muito obrigado e até já, tá bom? Obrigada a todos e obrigada, Eduardo. Foi um gosto estar aqui contigo. Obrigada. Prazer foi meu. Espera aí.